Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda à nossa terceira aula do mini curso Terapeuta de Resultados. A primeira pergunta que eu lhe faço na aula de hoje é: você gostaria de saber qual é a chave mestra que explica todos os seus problemas emocionais e, acima de tudo, lhe dá a oportunidade de resolvê-los com as técnicas e ferramentas adequadas? Hoje nós vamos falar disso. Nós já começamos a explicar tudo lá atrás e hoje a gente vai aprofundar. E, acima de tudo, hoje nós vamos explicar a você como é possível, com as ferramentas que nós temos na formação de terapeutas, mudar a vida das pessoas. Porque você está entendendo tudo que a gente está explicando. Nós estamos sendo didáticos, claros, e o feedback que eu tenho recebido nos grupos é maravilhoso, é fabuloso. Eu, sinceramente, eu estou muito, mas muito feliz mesmo com isso, porque se você prepara algo com tanto amor, tudo que você quer é saber se realmente você está conseguindo chegar até as pessoas. Eu tenho recebido muitas mensagens de que está ficando claro, que as pessoas estão entendendo, que você está compreendendo a sua vida. Hoje, a gente vai mostrar que há uma chave mestra que é capaz de resolver tudo isso. É um conjunto de técnicas, mas para que você entenda, pelo menos, como funciona racionalmente nesse conjunto de técnicas, que nós preparamos você para utilizá-la na formação de terapeutas, né, num segundo estágio, nós vamos explicar para você como você funciona, como as terapias entendem você, como se vive o tempo todo correndo atrás do rabo, feito cachorro, né? O cachorro vive correndo atrás do rabo quando está com alguma coceira. E a gente vive atrás de remédios, terapias longas, que a gente fica falando e não resolve. E a gente quer resolver, a gente se determina a resolver muitas vezes. A gente vai para um final de semana em que a gente se sente muito motivado, empolgado, cheio de energia. E aí a gente vai lá e começa a primeira semana e depois a gente percebe que o entusiasmo, por maior que seja, ele consegue fazer você se mover um pouco mais. Mas daqui a pouco você começa a ficar sem energia de novo e tudo volta como era antes. Se você não resolveu, por que não resolveu? Porque você está olhando para o sintoma. Você não estava compreendendo a causa. Não estava, porque a partir desse minicurso você vai ter um outro olhar. Eu tenho certeza disso. Bem, vamos explicar isso. Eu vou repassar alguns pontos, vou aprofundar outros e vou começar a sintetizar e mostrar a você como é que você pode, uma vez que tenha a capacitação adequada, a formação bem feita adequadamente, como é a que nós nos propomos fazer como terapeuta de reprocessamento generativo. Anota essa palavra. Esqueci de pedir uma coisa. Está com um copo d'água? Você está com caneta e papel? Porque se esqueceu, pegue logo para anotar, porque a gente vai ter muita informação hoje. E a primeira palavra que eu quero que você preste atenção é reprocessamento generativo. Isso vai ficar claro porque essa palavra, porque essas duas palavras, na verdade, e por que a gente fala dela, ok? Quando você tem um problema emocional, seja porque você está ansioso, ansiosa demais, seja porque está num estado depressivo, seja porque você tem insônia e não consegue dormir, seja porque você tem uma angústia no peito, quando você procura um psiquiatra, por exemplo, ele faz o melhor que ele pode. Ele vai olhar para você e vai perguntar quais são os seus sintomas. E perceba, ele pergunta quais são os seus sintomas. Por quê? Porque, como eu já falei antes, se ele tivesse algum equipamento para medir os seus níveis de hormônio, de funcionamento de glândulas, etc., de marcadores como sangue, hemoglobina, se tudo isso que a medicina utiliza corretamente servisse para ele entender por que é que você está ali, o que é que você está sentindo, ele usaria. Mas ele não tem nenhuma dessas ferramentas. Simples. E você já entendeu isso. Nenhum dos seus problemas emocionais é causado por alterações físicas. Pelo contrário, as alterações físicas são consequências dos seus problemas emocionais. Vamos deixar isso bem claro, porque muita gente não entende. Você vai a um psiquiatra. Quando chega lá, ele pergunta quais são os seus sintomas. E você diz,
eu não consigo dormir mais, eu tenho insônia, eu tenho dificuldade de dormir, de pegar no sono. Ele pega aquele sintoma e ele vai te prescrever medicações para aquele sintoma. A primeira coisa que você precisa entender, que normalmente não se diz, é que quando um médico prescreve para você uma medicação, existe um marketing da indústria farmacêutica por trás. Para que a indústria farmacêutica possa vender esse produto, para que a indústria farmacêutica faça pesquisa, crie uma marca, embale, bote o produto na prateleira e lucre com isso. Então ela precisa garantir que todo o investimento dela está patenteado, está protegido por leis. Só tem uma coisa que você talvez não saiba. Para se patentear, ou seja, para se proteger uma marca, para se obter uma patente e impedir que as pessoas copiem isso, pelo menos legalmente, a molécula desenvolvida em laboratório não pode existir na natureza. Ou seja, se a molécula já existia na natureza, já foi criada. Então, ninguém pode patentear isso. Alguns anos atrás, houve um caso muito curioso. Uma equipe, uma empresa japonesa, ela resolveu patentear o açaí da Amazônia. Isso existia na Amazônia. Como não era conhecido lá, essa empresa, muito esperta, resolveu patentear a molécula. E a patente perdurou por algum tempo, até que alguém descobriu que, peraí, isso é açaí. E quando se descobriu isso, a patente foi contestada e caiu, obviamente. Por quê? Porque era o que já existia na natureza. Ninguém pode ter direito de propriedade sobre algo que já existe na natureza. Mas por que eu estou falando isso? Simples. Porque está ligado à grande frustração que você tem ou que os teus pacientes ou clientes têm quando eles vão ao médico ou a um psiquiatra. Por quê? Porque para que a indústria farmacêutica patenteie uma medicação, ela tem que desenvolver uma molécula que não existe no planeta. Tem que ser uma molécula extraterrestre. Não existe no nosso planeta terrestre. Então, quando ele desenvolve uma patente, uma molécula nova, é óbvio que o teu corpo não está preparado para ingerir uma molécula alienígena, uma molécula extraterrestre. É por isso que todos os medicamentos alopáticos, toda a alopatia, ela tem efeitos colaterais. Por quê? Porque seu corpo nunca viu aquela molécula e ela vai ingerir. E aí vai ter consequências. Entende agora porque toda medicação tem efeito colateral? Talvez você nunca tenha se parado para pensar por que toda medicação tem efeito colateral. Por que você toma um chá e ele não tem efeito colateral? A não ser que você tome em quantidade absurda, né? Aí até comida, qualquer coisa que você faz em excesso vai ter problemas. Mas eu não estou falando disso. Eu estou falando de você tomar um chá, por exemplo. Um chá que é muito bom para você dormir. Chá de mulungu, que muita gente não conhece. Um chá de mulungu, ele é muito bom, você toma e você dorme muito bem. Eu, inclusive, vou ensinar hoje uma ferramenta para você que tem insônia ou tem dificuldade de dormir, algo que atinge cerca de 40% da população mundial. Você vai saber hoje essa técnica e você vai utilizar. Vai melhorar a tua qualidade de vida. Então vamos lá. O que acontece? Quando você usa essa medicação, que foi desenvolvida pelo laboratório, o laboratório criou ela, ela vai garantir que você vai usar e ninguém vai copiar. Beleza, o que é que ele faz? Ele passa para o médico. O médico vai prescrever para você. O que é que o médico faz? O médico pega aquele medicamento que foi desenvolvido para tratar os sintomas que você tem. Quais são os sintomas? Ah, eu estou com o coração muito acelerado. Todo dia eu fico com o coração muito acelerado. Essa medicação, ela vai ajudar a desacelerar o coração. Ok. O psiquiatra olha para você. Ah, você está com taquicardia? Tá, isso é ansiedade. Então, vou te dar um medicamento que ela vai diminuir os efeitos, os sintomas da ansiedade. Ok, excelente. A primeira coisa que ele faz, daqui a 30 dias você volta, porque se você não se adaptar a essa medicação, a gente muda. Por que ele faz isso? Porque se você não conseguir se habituar àquele medicamento extraterrestre, que o seu corpo nunca viu, pode ser que você tenha um efeito muito violento e você não se adapte. Quantas vezes a pessoa vai para um médico, toma uma medicação e fica com a cabeça pesada, com dor, com sonolência demais, com um monte de problemas. Você volta, o médico vai ajustando até ele conseguir. O máximo que ele vai fazer é, nesse caso, o médico psiquiatra, tá? O que é que ele vai fazer? Ele vai ajustar uma medicação que vai te ajudar a lidar melhor com os sintomas do seu problema. Só que perceba, ó, é isso aqui. A partir de agora, você vai entender essa imagem aqui da minha mão. Isso é sintoma. Depressão, ansiedade, pânico, medo, insônia, taquicardia, crença limitante, medo de fazer as coisas, autossabotagem, você desistir das coisas, você tratar mal as pessoas, você ser uma pessoa com muita raiva, com muita explosividade, você ser uma pessoa insegura e medrosa. Tudo isso são sintomas. E hoje,
Você vai ter acesso ao raciocínio, à explicação da chave mestra. O que é a chave mestra? É a base, ó. É isso aqui, ó. É a estrutura que segura todos os seus sintomas. Então, no nosso caso, o psiquiatra está fazendo o melhor que ele pode, ele vai te prescrever medicação que vai te ajudar quando você consegue se adaptar a ela, porque vai diminuir os sintomas. Mas concorda que ele não pode resolver o seu problema? Ele não pode chegar para você e dizer, olha, você vai ficar livre disso. Pelo contrário, a maioria das pessoas, quando vão a um psiquiatra, recebem uma sentença que é comparável para muitas pessoas a uma sentença de morte. Olha, você vai ter que usar isso para sempre, para o resto da vida. Por quê? Ah, porque depressão não tem cura. Por que ansiedade não tem cura? Por que pânico não tem cura? Porque esse medo que você tem de viver, ele não tem cura. Não tem cura. Faça o seguinte, procure um psicólogo para ver se ele te ajuda. Aí o psicólogo vai te ajudar. Ótimo. Você vai para o psicólogo, ou para um psicanalista, ou para um terapeuta de fala. Você senta lá e você começa a falar. E ele diz, o que é que você sente? O que é que você sente? Sentir é sintoma, gente. Isso é sintoma. Perceba, se você come alguma comida estragada, você vai se sentir com o estômago embrulhado, enjoado, com ânsia de vômito, com um monte de problemas. Tudo isso são sintomas, concorda? Qual é a causa? A causa é o alimento que está te fazendo mal. Ele precisa ser retirado do seu corpo e você precisa fortalecê-lo. Ok? É isso. Perfeito. Isso é sintoma. Então, quando você vai para um psicólogo, o psicólogo te pergunta, o que é que você sente? Então você fala, eu tenho uma angústia na vida, eu estou em crise existencial, eu estou com um problema porque eu acho que eu não tenho missão na vida, eu não sei o que é que eu estou fazendo nesse planeta. Às vezes eu sinto vontade de desistir de tudo. Sabe, eu tenho tudo, mas eu não tenho empolgação com nada. Eu não tenho alegria de viver. Muitas vezes eu olho para as pessoas e vejo elas se sentirem tão felizes e eu não consigo sentir essa alegria dentro de mim. E aí, esse terapeuta de fala, ele vai analisar o que você fala. Ele vai pedir para que você fale mais, ele vai te fazer perguntas pontuais, que vão fazer com que você reflita. Mas percebe, você está refletindo em função dos sintomas que você tem. Se eu pego um espinho e te enfio no pé, você que estava bem-humorado até aquele momento, a partir dali, se você não perceber, digamos, que tem um espinho no pé, você vai se sentir meio incomodado, meio irritado. E você vai começar a falar, tentando explicar por que você está sentindo aquilo, e você vai encontrar explicações mirabolantes, maravilhosas. Aí, eu chego e falo, deixa eu tirar o espinho do pé. Tá, tirei o espinho. Aí você fala, ai, nossa, que alívio. Como é que você tá? Tô ótimo. Meu humor melhorou muito. Percebe? Você estava elaborando um monte de pensamentos em cima dos seus sintomas. Pensando que você era uma pessoa baseada nos seus sintomas. Mas não é. O que acontece é que você é uma pessoa baseada na sua estrutura emocional, na raiz de quem você é, em todos os comandos e programações, do seu inconsciente. É isso aqui que faz com que você tenha uma vida assim ou uma vida assim. A gente pode fazer a analogia de uma árvore. Para você entender por que essa árvore está dando esse fruto, por que essa folha é desse tamanho, ou tem essa coloração, por que os galhos são maiores e menores, por que há essa estrutura nessa árvore, você precisa olhar para o tronco, para a estrutura, e entender como é que ela é alimentada. O que está na raiz dela. Isso aqui é sintoma. O grande problema é que nós fomos ensinados ao longo da vida a enxergar o nosso sofrimento, ou melhor, as consequências do que nós temos, como se fosse a raiz. Quando você tem medo de viver, quando você não consegue manter relacionamentos saudáveis, quando você machuca pessoas e se arrepende depois, você acha que isso é contradição emocional, é conflito? Ok, mas isso é o sintoma de uma estrutura. Vamos aprofundar agora. Você sabe que o seu inconsciente ele é atemporal, que o seu inconsciente ele registra tudo, que o seu inconsciente só quer o seu bem. Não tenha raiva do seu inconsciente. O seu inconsciente não está te sabotando. O teu inconsciente não está fazendo você sofrer de propósito, não. Ele não sabe disso. O que ele sabe é o seguinte: toda vez que você tiver uma pancada emocional ou marcas emocionais, ele vai procurar te ajudar a superar isso. E qual é o meio que ele tem para fazer você superar isso? É bem simples.
ele vai fazer com que você se envolva no mesmo tipo de situação que te machucou. E aí você vai ter um padrão de comportamento na vida. A partir daquela dor que você sentiu e você interpretou, você vai, a partir de agora, buscar o mesmo tipo de situação. E quando você chega com esse sofrimento para um psiquiatra, para um terapeuta, para um psicanalista, ele faz o melhor que ele pode. Ele pede para você falar dos seus sintomas. Até que você olhe para a causa. E não é só olhar, gente. Porque não adianta eu saber que eu fui abandonado pelo meu pai, pela minha mãe, com 2, 3 anos de idade. Ou o casamento se desfez quando eu tinha 14 anos. E meu pai simplesmente, que era um meu grande amigo, ele foi embora. E de repente, ele que convivia comigo, conversava comigo, falava comigo de mês em mês. Sei lá o que aconteceu com você, seja lá o que for, fica um registro. E nós temos a tendência de interpretar tudo. A criança faz isso, o adolescente faz isso, o adulto faz isso. Quando você recebe uma mensagem poderosa dessa, você interpreta e a partir daí o teu inconsciente procura fazer com que você se proteja. Vou dar um exemplo bem simples. Imagina, a pessoa estava vivendo sua vida, uma família ótima, tudo bem. De repente, nesse exemplo que eu dei, sei lá, em algum momento da vida, o casamento dos pais se desfez e um deles foi embora. O que acontece com isso? Quando um deles foi embora, partiu, toda a conexão que havia desapareceu. Essa criança, digamos, começa a se sentir abandonada. É óbvio. E isso dói, machuca, ela fica com medo, fica insegura. E a partir daí, o que vai acontecer? A interpretação que ela pode fazer é gigantesca, pode ser de vários fatores. Cada pessoa é única. Cada pessoa vai interpretar de uma maneira. Mas o que você precisa entender é que, quando você leva uma pancada emocional, vai haver uma interpretação. Como cada um vai interpretar, não é problema seu. Cada um tem um psiquismo que vai funcionar de acordo com o somatório de tudo que aprendeu. Se uma pessoa entende